Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição, plantão glorioso, notícias não tão boas assim, né? Mas também nada pra gente se preocupar. Vocês viram aí no noticiário, o Arthur teve um leve incômodo na coxa e a ideia é preservá-lo por conta aí da maratona que o Botafogo vem tendo, do jogo muito intenso contra o Estudiantes. A gente imaginava que poderia acontecer isso, né? Algum jogador sentir a maratona e o Arthur foi um desses jogadores, deve ser preservado na partida contra o Flamengo amanhã no Maracanã. A tendência, não está certo, tá? A tendência é que o Alan entre para fechar o meio-campo. O Arthur estava jogando ali, né, de meia, flutuando, caindo pelos flancos. E o Alan deve fechar esse meio-campo com o Marlon Freitas e Gregory. Não sei se o Marlon mais avançado ou o Alan e tal. A gente só vai ver amanhã no desenho do jogo, né? E também, claro, tem a possibilidade de o Arthur Jorge colocar um jogador de frente. Tá? Colocar um jogador de frente. Mas o desenho que a gente está tendo aí de Botafogo e Flamengo o Flamengo tem também os seus desfalques, o Eric Pulgar não joga, o Gerson, que é o craque do time, ao lado do Arrascaeta, o Gerson também não joga, está suspenso e o Botafogo pode ter o desfalque do Arthur. Bom, vamos lá, possibilidades. Nosso tutuquinho ali sendo preservado, não tem nada grave, tá, galera? Fiquem tranquilos, nada grave, só um incômodo, é mais uma preservação, de repente o Arthur pode até ser relacionado para o jogo, tá? Só não deve começar jogando, mas o Botafogo vai manter a sua linha defensiva, né, com David Ricardo, o Jair, Vitinho e Alex Telles, por conta da dobra com o Cuiabano. Essa dobra com o Cuiabano vai ser mantida, né? Vem dando certo, vai ser mantida. O Igor Jesus no comando de ataque. A questão é, se ele mantiver Gregory e Marlon Freitas e trocar o Arthur por um jogador com veia ofensiva, o Santiago Rodrigues poderia ser titular. O Jefinho poderia ser titular. A tendência, como a gente falou anteriormente aqui, é que o Alan seja escalado para povoar esse meio-campo, né? Dar mais qualidade, trazer mais posse de bola, dar mais noção de espaço, de distribuição de jogo. Agora é importante que a gente tenha dois pontas, porque se o Arthur não atua e ele joga com Juan Cruz e Igor Jesus, com o Cuiabano pela esquerda, a gente perde no lado direito. A gente perde no lado direito. Então seria interessante ou o Nathan Fernandes, ou mesmo o Jefinho, por mais que o Jefinho não jogue do lado direito, por mais que o Nathan Fernandes também jogue pelo lado esquerdo, para vocês verem como o nosso elenco é cobertor curto. O Arthur sentiu. Nesse momento a gente não tem um substituto para o Arthur. O Arthur é um cara que não tem substituto ali para o lado direito. Tá? Então é cobertor curto nesse elenco do Botafogo. Se ele coloca o Alan, provavelmente o Marlon atua mais avançado, e aí de um lado ele tem o Cuiabano, do outro o Renato Paiva precisa decidir. O Igor Jesus vai cair para o Juan Cruz ficar mais dentro da área, ou ele vai trazer o Jefinho, como fez em algumas partidas, para o lado direito, ou vai trazer o Nathan Fernandes para o lado direito, e deixar o Igor Jesus mais centralizado. Enfim, Renato Paiva é que vai ter que decidir isso, mas se o Alan realmente ganha a posição, o Botafogo ganha em qualidade do passe, o Botafogo ganha em preenchimento do meio campo, mas eu curioso estou para saber como é que vai ficar a questão ali do lado direito. Tá? O Vitinho com o Arthur fazendo essa dobra, tiveram episódios interessantes na partida contra o Estudiantes, eu gostei muito, né? Agora, o Botafogo, nesses últimos jogos, tem se mostrado, e os jogadores também, né, bastante polivalentes, flexíveis nesse sentido da movimentação. Até o Juan Cruz, a gente já viu algumas vezes se movimentando fora da área. Então é esse losango que se movimenta e o Marlon Freitas deve fazer esse primeiro homem mais avançado para dialogar ali com Igor Jesus, Cuiabano, Juan Cruz ou Jefinho ou Nathan Fernandes. O Santiago Rodrigues, como eu falei, ele está apto a jogar, mas
Poderia até começar o jogo, todavia não acredito que isso vá acontecer pela falta de ritmo de jogo. Mas tem que entrar. O Santiago tem que entrar, eu repito. Falei da paciência com o Arthur na primeira edição, e falei da paciência que a gente tem que ter também com o Santiago Rodrigues, porque é um jogador que nós imaginávamos que chegaria, pegaria a camisa, vestiria e arrebentaria. Então não é um cara de quem a gente duvida. Eu tenho certeza de que o Santiago Rodrigues tem muita bola, tem muito futebol para mostrar nessa temporada de 2025. Só que ele vai ter que reconquistar o Renato Paiva. O Renato Paiva ele tá com uma ideia fixa. E quando ele tem ideias fixas, vocês sabem. Então ele tá com essa ideia fixa do Cuiabano, até chegar um momento em que não der mais certo, ele vai continuar com essa ideia fixa do Cuiabano. E aí ele vai ter que ficar improvisando jogadores pelo lado direito, que são jogadores que não têm, que não atuam, né, pelo lado direito. Nem Jefinho, nem Igor Jesus, tá? Mas são jogadores inteligentes. São jogadores polivalentes. Então essa polivalência é muito trabalhada nos treinos dele, tá? Então vamos ver se ele nos surpreende para essa partida contra o Flamengo, que vem também com moral, vem com o peito aberto aí para esse confronto. Eu imagino que seja um confronto aberto, né, entre Flamengo e Botafogo. Agora estou muito preocupado porque parece que a manifestação do Botafogo não surtiu efeito, né? As torcidas de Botafogo e Flamengo serão separadas por uma divisória ali de metal e mais o corpo da polícia. Legal. Seria legal fazer isso no Newton Santos também, né? Botar lá 1.000 torcedores do Flamengo e colocar pelo menos 2.000 nossos ali no Sul e separar com uma divisóriazinha ali, né, de metal, e botar ali 2, 3 policiais também, né? Tem que ser a mesma coisa. Tem que ser a mesma coisa. Não sou jamais, nunca fui favorável a nenhum tipo de violência. Mas a burrice precede o desastre. Né? A burrice precede o desastre. Nesse caso, tudo muito bem articulado pela diretoria do Flamengo para não deixar o setor sul todo para a torcida visitante, como sempre aconteceu. Né? Então essas mudanças de última hora pegaram o Botafogo de calça arriada, o John Textor está comemorando título lá na Inglaterra, o Tararruda está lá na França. Tem ninguém para ser uma voz do Botafogo aqui. E aí faz-se o que quer. Agora o Botafogo tem que agir com mão forte. Não vai fechar o setor sul todo para o Flamengo, não. Eu espero que vocês não sejam tão bonzinhos assim. Tá? Então, é desse jeito? Faremos a mesma coisa no Newton Santos. Inclusive pede emprestado, a mesma divisória de metal, pede emprestado, depois a gente vai fazer lá no Newton Santos também. É isso. Lamentável, né? Lamentável. A gente tem que responder dentro de campo. Esses episódios fora de campo, eles irritam de tal forma que o Botafogo precisa responder dentro de campo. Para ser um fim de semana perfeito para o John Textor, né? Que viu o Lyon se dar bem, viu o Palace ser campeão. Nada melhor do que o Botafogo ganhando um clássico dessa turma aí, que adora arrumar confusão. Um dia antes do jogo, já tá lá um deles lá, não faço ideia de quem seja, falando de fair play, que não sei o que. Essa baboseira toda de perdedor, né? Baboseira de perdedor. Então a gente tem que botá-los no lugarzinho deles, que é abaixo da gente. É isso que a gente tem que fazer. Amanhã, mas no campo, na bola, muita expectativa para esse jogo. E amanhã a gente vai falar muito de Botafogo e Flamengo. Hoje no Sub-20 já teve, né? Hoje no Sub-20 a garotada aprende rápido, né? Olhou pro profissional, é assim que se faz, foi lá e pá. 6-1 no agregado, toma-lhe goleada. 6-1 no agregado, é isso. Esse é o espírito de Botafogo e Flamengo. Eles provocam fora? A gente responde dentro de campo. E não é carioquinha não, tá? Não é no carioquinha não. Maracanã é nosso salão de festas, é o nosso salão de visita. Esses caras não ganham da gente no Campeonato Brasileiro, sei lá, vai fazer 5 anos. 5 anos. Vamos manter essa escrita. Faz bem pro clássico. Beijo grande no coração de vocês. Saudações alvinegras. Fui.